Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Amém. Deus tem sido misericordioso para conosco. Tem nos dado graças todos os dias. Amém? Saúde, misericórdia. E nós não temos o que reclamar. Não temos o que reclamar. Porque nós, com Deus, passamos o que passamos. Sem Deus, a coisa piora. Que garantia há para o homem sem Deus? Qual garantia? Uma coisa é certa: após a morte segue-se o... E qual garantia nós teremos se não servirmos a Deus? Paulo disse: se o julgamento começa por aqueles que estão servindo a Deus, imagine aqueles que não servem. E ele continua: e nós que somos salvos por um triz. Ou seja, seu irmão, a coisa não é fácil. Você está buscando para servir a Deus, e todos, não tem um que não é salvo por um triz. É a graça, tocou em você. É a graça. Ninguém é salvo porque mudou de religião. Ninguém é salvo por nada, nenhuma baboseira. Deus nunca mandou ninguém mudar de religião. Deus transforma vidas. Amém? Quero agradecer hoje aqui a visita dos irmãos. Aqui o irmão da irmã Ciera. Eu esqueci o nome do irmão. Como é o nome do irmão? Francisco. A irmã também ali, está ali do lado. Como é seu nome, irmã, que eu esqueci? Clemildiane. Quase todo mundo começa com Clemildiane, Clemildiele, Clemilciane, né? Tem Clemilcia, não é isso? Ainda acho que esqueci mais alguém. Amém? E tá as suas filhas aí também, né? Amém? Todo mundo. O tempo passa rápido, né? Eu vi as filhas da irmã pequenininha. E o tempo passa rápido, irmãos. Passa rápido. Amém? Daqui a uns dias você vai olhar para trás e dizer: rapaz, eu nasci no século passado. Eu nasci no século passado. Eu nasci em 1982, né? E hoje ainda não é surpreendente não, mas daqui a um tempo, né? Amém? João 1,18, irmãos. Eu quero falar hoje, essa noite, sobre o ciclo da glória de Deus. O ciclo, vocês já sabem, né? É algo que começa e tem que voltar. Se é ciclo, tem que voltar. Só que houve algo que aconteceu na humanidade em que o ciclo se quebrou. E o ciclo precisava ser restaurado de volta. O ciclo da glória de Deus. João 1, capítulo 1, versículo 18. Amém? Louvado seja Deus. Podemos? Diz assim, versículo 18 apenas: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. É assim que está escrito na sua Bíblia? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Fale conosco ainda mais, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como que a humanidade chegou a Deus? Vamos analisar como que a humanidade pode se achegar a Deus. A Bíblia diz que Deus é invisível. Vamos ver se isso é bom de Bíblia. Diz ou não diz? 1 Timóteo, Paulo diz que Deus é invisível. É ou não é? A Bíblia diz aqui, o próprio Jesus diz que ninguém nunca viu a Deus. É verdade ou não é? Mas a Bíblia diz que Adão andava do lado de Deus. A Bíblia diz que Adão andava e Deus andava com ele na viração de cada dia. A Bíblia está mentindo, irmãos? É equívoco, irmãos? Tem algo então que não está fechando? Eu vou já explicar, tá, irmão? Não se preocupe, não tenha dúvida da palavra de Deus, tá bom? Depois eu explico. Amém? Jesus disse: ninguém nunca viu a Deus. Ei, a Bíblia diz que Moisés viu as costas de Deus ou não diz, irmãos? Mas quem vê se a face morreria, diz ou não diz? Mas ninguém viu a Deus. A Bíblia diz que Deus apareceu numa sarça ardente pegando fogo, e que Deus bradou da sarça dizendo: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Diz ou não diz? Amém. Mas ninguém nunca viu a Deus. Se Deus é invisível, como alguém conseguiu entender ou revelar este Deus? Como alguém poderia saber? Porque o mundo existiam seus deuses e tudo mais,
Mas como nós sabemos que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Há tantos deuses neste mundo. Os maometanos e os budas e não sei o que. Claro que eu estou falando Deus no sentido de idolatria e tudo mais. Mas como eu alcancei verdadeiramente o verdadeiro Deus? Baseado em quê? Quais são as evidências bíblicas? Ora, a Bíblia diz, agora acho que é Naum, me falha a memória, que diz que o céu e a terra não podem conter a glória de Deus. Mas se Deus não pode estar na terra, como é que ele agiu na terra? Oséias diz que Deus não pode andar sobre a face da terra. Então como Deus poderia andar do lado de Moisés, perdão, de Adão? Será que a Bíblia está se contradizendo, irmãos? Hã? A glória de Deus, irmãos, a glória de Deus é algo tão grande que não é algo que... Escute bem, escute o que eu vou dizer. Você tem por exemplo, você tem... Quem já teve raiva, já sentiu raiva? Quem? Me lembrei até de um amigo do meu pai que disse que foi fazer exame de coração. Aí o homem perguntou assim para ele, o médico falou: o que você sente do seu coração? Ele disse que estava tudo normal. Ele já passou raiva, só sinto raiva, a única coisa que eu sinto é raiva. Disse que não sentia mais nada. Só que Deus, ele não tem bondade, irmãos. Deus não tem bondade, Deus não tem amor. Você tem bondade, você tem amor. Deus não tem nada disso. Deus não tem poder. Mentiram para você que Deus tem tudo isso. Deus não tem nada dessas coisas. Deus não tem vida, Deus não tem nada. Deus, ele é os seus próprios atributos. Eu tenho algo porque veio dele, então está em mim. Eu tenho, é algo que eu tenho, mas não pertence. Disseram para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para dar vida eterna? Jesus disse: por que me chama de bom, se só há um que é bom? Ei, será que Jesus era mau? Jesus está dizendo: eu tenho a bondade, mas há um que é a fonte de tudo. Ele está dizendo: há um só que é a fonte de tudo. Jesus não estava dizendo: eu sou mau. Não, ele estava mostrando que há um que é. Ele não tem nada, ele é. Então a glória é o que ele é. Mas se ele é invisível, a sua glória é invisível. Os seus atributos são invisíveis. E Paulo diz: seus atributos invisíveis desde a eternidade, seu eterno poder se observa pelas coisas que são criadas. Romanos capítulo 1. Ou seja, como eu vou conhecer Deus? Uma das formas é observar o mundo criado. Eu vou dizer: olha, esse mundo é tão perfeito. Alguém deve ter feito esse mundo tão perfeito. As coisas que são criadas revelam a glória do seu Criador. Mas eu não conheço, então quem este Deus é? E Paulo, quando chegou na Grécia, desculpa, eu estou saindo até do esboço aqui, mas quando Paulo chega na Grécia, e a Grécia era onde havia os maiores sábios que o mundo já viu, ele chega diante de uma estátua, estava escrito: ao Deus desconhecido. Não sei se você sabe, Aristóteles, ele chegou a uma causa primeira, e ele consegue provar Deus pela lógica, dizendo: se eu existo, e se eu existo porque meu pai me gerou, que meu avô me gerou, que meu bisavô me gerou, e eu tenho que chegar a uma causa que originou tudo, e esta causa não pode ser movida por nada nem ninguém. É o chamado de motor imóvel. E ele chegou a este Deus, mas não sabia quem ele era. E quando Paulo chega em Atenas, havia escrito: ao Deus desconhecido. E quando Paulo olha aquilo, ele diz: este Deus que vocês não conhecem, eu sei quem é. E aqui que eu quero que você entenda: essa glória de Deus não é o que ele tem, é o que ele é. Amém? Agora imagine, uma água suja geralmente é que cor? Que cor? Marrom. E se tiver mais suja, vai ser que cor? Preta. É ou não é? Quanto mais suja, mais escura vai ficando. É ou não é assim? Mas se ela tiver o mais limpo possível, que cor ela é? Transparente. É ou não é? Mas isso são coisas naturais. Agora imagine a glória de Deus, tão pura que é invisível, tão santa que ninguém pode ver, é tão grandiosa que ninguém pode contemplar. Então essa glória de Deus, ela é invisível. E se a glória de Deus é invisível, ela tem que ter, porque a água tem uma forma. É ou não é?
água tem uma forma, além de ter uma fórmula, mas Deus precisaria se revelar. E o profeta chama Jesus de Deus em morfo, no grego morfê, no português forma, Deus em forma. Então Deus precisaria ter uma forma para que essa glória pudesse ser visível. E Jesus é a parte visível deste Deus que é invisível. Então a glória, escute bem, o Pai e o Filho não é a mesma pessoa, mas ele é o manifestar da glória de Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu só estou trazendo a base para que os irmãos entendam, tá bom, irmãos? Então, como o Deus invisível poderia ser visto? Através de uma forma, e esta forma é o Filho. Ele gera o Filho, amém? Ele é o Deus em forma. Jesus disse: o Filho unigênito, esse o revelou. Ninguém nunca viu a Deus. Aí eu pergunto para você, parei, então Jesus revelou no Novo Testamento? Se Jesus revelou este Deus no Novo Testamento, então ele estava adorando o Deus falso desde o Antigo Testamento. Mas quando a Bíblia diz que Deus apareceu lá para Adão, ali era Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus apareceu, por exemplo, lá na sarça ardente, ali era Jesus. Como eu sei, pastor? Você vai ver que está escrito antes, o anjo do Senhor. Anjo não é o anjo no sentido de criado, que significa enviado. O termo hebraico é malak, que significa enviado do Senhor. Êxodo capítulo 23, o próprio Deus disse: olha, Moisés, não tema, estou enviando o meu anjo diante de vocês, e o meu nome está nele, ou seja, o meu poder, minha autoridade está sobre ele. Ele é a forma conhecida da minha glória. E todas as aparições do Antigo Testamento você vai ver, até o próprio Isaías, que é o profeta messiânico, diz todas as vezes, acho que é Isaías 53, que Israel estava em declínio, o anjo da minha face o salvou. Este é o que revela Deus. Amém? Este era chamado de Deus, esse vinha no poder e autoridade de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então ele é a maneira visível. E aí nós temos o Espírito Santo. Então nós temos Deus, escute bem, Deus, o Pai, ele é transcendente, ele transcende tudo. O que isso quer dizer? Que ninguém pode ver, ninguém pode sentir, ninguém pode imaginar. Ele é tão puro, grandioso, que ninguém pode contemplá-lo. Então ele age por meio do Filho, e o seu poder é por meio do Espírito. Portanto, o Espírito Santo não é uma pessoa, uma terceira pessoa, é o próprio poder de Deus no mundo criado. Por isso que em Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava, ou seja, andava sobre as faces das águas. Amém? Amém? E aí o Espírito de Deus, ele é isso. Amém? O Espírito de Deus, ele é o fluxo do poder de Deus no mundo criado, já que da forma primordial deste ser, ninguém pode ver, ninguém pode, o poder dele é tão grande que a Bíblia diz que o céu e a terra não podem conter a sua glória. Então, o primeiro ponto, nós temos o fluir dessa glória direto da fonte, que é o Pai. Tudo vem do Pai. O próprio Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Amém? Depois nós temos o agir de Deus, que é através do Espírito, de Jesus Cristo. Então, Jesus é a forma que eu vejo Deus. Ele é o que me revela quem Deus é. Ele é o que fala através de suas obras quem Deus é. E o Espírito Santo é o próprio poder da execução divina de todas as coisas. Atos capítulo 1, Atos capítulo 10. Eu poderia citar um monte de texto para você que a Bíblia diz exatamente acerca disso. Amém? Até aí? Então o Espírito de Deus, ele não é o quem, e sim o que é. É o poder daquele que age. Ele é aquele que te transforma. Ele é o selo que transforma o homem. Amém? Amém? E aí chega-se a nós esse ciclo. Só que algo aconteceu. Escute bem. Deus, antes de o mundo existir, tinha em mente algo: criar o mundo, as montanhas, de tudo que existe no mundo, no universo, as galáxias. E aquele que veio
na forma, o filho que é gerado, ele vem com todo o conhecimento do que Deus queria. Então ele dá forma àquilo que estava sem forma, que é o mundo criado. E quando ele dá forma ao mundo criado, dá forma às criaturas, o pecado veio e quebrou aquela forma da pureza. Ele quebrou a forma. Então aquele ciclo de glória que deveria vir até chegar a Deus de novo, ele foi interrompido, porque o homem foi destituído da glória de Deus. Paulo diz isso em Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então há aqui um ciclo quebrado, mas a Bíblia diz que os planos de Deus nada pode quebrar, não volta vazio, amém? Porque Deus é soberano. Então antes mesmo da queda, primeiro Apocalipse capítulo 13 diz que Deus havia entregado seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Quando isso ocorre, antes que o mundo houvesse, ou seja, Satanás não pegou Deus de surpresa. Satanás nunca pegou Deus de surpresa. Tudo já estava no quadro divino de todas as coisas. Amém? Amém? E aí eu quero só, antes de começar a pregar, que você entenda que a redenção não é a paga de uma dívida, como nós aprendemos. Jesus pagou a dívida. Não é só isso, não. A redenção, ela é restauração. A glória de Deus, depois eu vou ler alguns textos. Deus reflete tudo aquilo que Ele é em Cristo. Jesus é o resplendor dessa glória, por meio do Espírito. O Espírito deve restaurar o homem que ele era capaz, ele estava constituído da glória de Deus, só que ele é como um espelho. Imagina um espelho, você tem um espelho nessa casa, mas o espelho, a parte do espelho está manchado, está borrado. Você vai se ver direito ali? Será que aquilo é capaz de refletir quem de fato você é? Houve um problema no próprio espelho. O pecado não é só uma paga. O pecado, ele trouxe debilidades tão grandes que você é impossível, e eu sou impossível de refletir a glória de Deus. O que isso quer dizer? Que todos pecaram, como disse Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que nós estamos mortos nos nossos deleites e pecados. Isso quer dizer que o homem sem Deus, ele não pode escolher Deus. Você pode dizer assim: eu amo a Deus, mas não vai mudar, porque se não for Deus transformar a sua vida, se não for o Espírito de Deus para transformar e dizer assim, é uma restauração do espelho. Se Ele não fizer, você tem Deus nominalmente, mas não é a compra como se fosse hoje em dia, nesse mundo que está, nesse mundo religioso de hoje, é assim: Jesus pagou a conta por mim, e como se não precisasse de restauração. Não, a restauração, ela tem que acontecer. Amém? Deu para entender mais ou menos até aí? Posso começar a pregar? Amém? Amém. Então nós somos seres limitados, somos criaturas, somos incapazes de ver a grandeza de Deus. Deus se manifesta por meio de Jesus Cristo, amém? E Jesus disse: ninguém nunca viu a Deus. Então o ser de Deus nunca foi visto por ninguém, mas Ele é revelado através de Deus, de Cristo, amém? Amém? Então há uma única forma, uma única maneira de conhecer a Deus. E Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer primeiro. Portanto, a única forma de eu conhecer a Deus é através de Jesus Cristo, amém? Essa é a forma. Esta é a forma. Deus é a fonte de tudo. Ele se revela por meio de Cristo, que é a forma dessa fonte, e o Espírito Santo é a virtude que se manifesta por meio da forma que vai até a fonte, que é o Pai. Está difícil para os irmãos? Não, né? Amém, que bom. Amém? Louvado seja Deus. Então o homem só pode conhecer a Deus através de Cristo Jesus. Ele é a glória visível deste ser que é invisível. Amém? Louvado seja Deus. Então existe um ciclo completo. Então Deus, se Ele é invisível, Ele não pode ser, ninguém pode entender, ninguém pode compreender. Não tem como você ter um acesso direto a Ele. Até a oração que você faz, Jesus disse que tem que orar no nome de Jesus ao Pai, porque até a tua oração precisa deste intercessor, porque a grandeza, a pureza, irmãos, é assim: quando você ora, Deus está vendo Jesus, é o refletir de Cristo em você.
Se não estiver acontecendo isso, você não alcança, porque Deus, Ele não pode ser profanado, Ele é muito poderoso, amém? Então Jesus, Ele é aqui a personificação dessa própria glória, está personificada no próprio Jesus Cristo, amém? Então esse ciclo é, a glória parte do Pai, ela se revela no Filho, amém? E é aplicado no meio de nós, pelo Espírito Santo. Então quando Jesus morreu, o Espírito veio e agora fez uma coisa que nenhum lugar do Antigo Testamento podia acontecer, que era o Espírito Santo habitar no homem. É a forma em que Deus habita no homem, transformando, restaurando, como um espelho que um dia estava manchado, preto do pecado, porque foram destituídos dessa glória. A glória vem, chega no homem, e o homem está morto nos seus pecados, nos seus deleites. O pecado cobriu aquele espelho. Ele é incapaz de ver a glória de Deus, de refletir e de exaltar Deus. O que isso acontece? Um espelho manchado, que somos nós, éramos nós, a nossa vida é desonra a Deus, a nossa vida é perdição, a nossa vida é tudo que não presta, porque nós estamos corrompidos no próprio ser. E quando vem o Espírito Santo, é uma restauração, aonde essa glória chega e você começa a adorá-lo. A glória que desce tem que ser a glória que volta para Deus. Ele vem, te santifica, te transforma, e Ele produz a glória que você busca, que você o louva, que você o adora. Tudo é produção da mesma luz, que parte da fonte e volta para Ele de novo. Amém? E se o Filho manifesta, olha só o que diz o autor de Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo resplendor da sua glória, ou seja, Jesus está resplandecendo a glória de Deus, Ele é o próprio resplendor dessa glória, amém? E a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aqui ó, Ele fez por si mesmo, Jesus nos purificou dos nossos pecados, amém? E assentou-se à destra da majestade nas alturas. Essa é a visão de Estevão. Estevão viu Jesus Cristo, amém? Ao lado da glória de Deus, mostrando que Jesus Cristo tinha todo o poder e autoridade, não que Deus era aquilo que ele, de fato Estevão viu, amém? Louvado seja Deus. Então Jesus, Ele veio, irmãos, não apenas nos ensinar acerca de Deus. Ele não veio, eu estou revelando quem o Pai é, nesse sentido, não. Ele veio mostrar que Ele é a própria revelação de Deus. Quando você se achega a Cristo, já é Deus te revelando. Quando você se achega a Cristo, você enxerga Deus em Cristo. Quando você enxerga a Cristo, você não enxerga como se fosse deuses, você enxerga o próprio Deus através de Cristo, amém? Então quando Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o Pai, você lembra que ele diz isso? São João 10, né? 10? Não, 10 não, agora fugiu. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não está dizendo assim, eu sou o Pai, Ele não disse isso. Quem crê nessas coisas, irmão, crê em lorota. Jesus não está dizendo que é o Pai, Jesus é o Filho. Ele disse, quem crê, quem vê a mim, vê o Pai. Então ele não está dizendo que eu sou o próprio Pai, mas ele está dizendo, e você pode seguir no texto, achei João, agora fugiu a mente, irmão, João 10, 14, versículo 9, deixa eu abrir João 14 aqui, ele vai mostrar que é através das obras que você conhece quem, João 14, versículo 9 e 10, se não me falha a memória, não é isso? Amém, olha só o que diz aqui, 14, e disse Jesus, vamos lá para o versículo, disse Filipe, há quanto tempo, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, e disse Jesus, Filipe está pedindo para ver quem? O Pai. Estou há tanto tempo convosco que não tem me conhecido, Filipe. Jesus faz uma indagação, aí parece que está dizendo que é o Pai aqui, parece ou não parece? Continua, quem vê a mim, vê ao Pai, ou seja, eu sou o espelho da glória dele, eu sou o resplendor dessa glória. Aí ele continua, e como diz, mostra-nos o Pai, mas Jesus continua, não crê que eu estou no Pai, olha só, o verbo estar e o verbo ser são duas coisas, eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as obras, está falando das obras que eu faço, não faço de mim mesmo, ou seja, não é dele mesmo, ele não é o mesmo ser, de mim mesmo, mas o Pai que está em mim que faz as obras. Aí ele diz, crede que eu estou no Pai, não que eu sou o Pai, que eu estou no Pai,
e o Pai em mim, crede ao menos por causa destas mesmas obras. Jesus está mostrando que Ele é o resplendor da glória de Deus. E o autor que nós lemos aqui, Hebreus, diz que Ele é a expressa imagem da sua pessoa, ou seja, Ele está expressando a pessoa de Deus, então as obras é a mesma, mas você está expressando o ser de Deus, porque Ele é a parte visível deste Deus que é invisível. Amém? Então essa passagem mostra que nós de fato fomos criados para refletir algo grande, irmãos, grande. E eu quero que você entenda, se era necessário, porque fomos destituídos da glória de Deus, se fomos destituídos, como é que nós poderíamos adorar a Deus? O mundo ficou sem adorar, irmãos. Sabe o que o homem fazia? O homem, Deus deu a lei, e na lei o homem tinha que sacrificar para não morrer. A lei não era para receber vida eterna, era para não morrer debaixo dos seus próprios pecados, porque a lei exigia a morte do inocente. Ou seja, Deus estava mostrando desde o Antigo Testamento que o homem é incapaz de pagar sua dívida e que haveria um inocente que pagaria. Este inocente é Cristo Jesus. E quando Jesus veio, morreu por nós, Ele em São João 16 fala sobre o Espírito Santo, que seria o Consolador e tudo mais. Você vai observar que a partir daí o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, não é isso? Começa a transformar o homem, e aí você vai ver a igreja começando a partir daí. Agora, o Espírito Santo, escute bem, olha só, o Espírito, ele é a parte operante do próprio Deus, amém? Ele que está fazendo a participação desse ciclo, para que você seja restaurado. Vamos ler aqui, olha só, 2 Coríntios 3,18, olha só o que o texto diz. Mas todos nós, isso aqui, olha só, mas todos nós, como um rosto descoberto, refletindo como um espelho, olha só que eu tinha falado sobre o espelho, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Só que com o pecado nós éramos como um espelho opaco, sem capacidade de refletir, porque nós perdemos, fomos destituídos dessa glória. E Paulo está dizendo, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que Deus enviou o Espírito do seu Pai. Amém? E este Espírito ele chama de Espírito do Filho, Espírito de Cristo. E Espírito do Filho, Espírito de Cristo não são pessoas diferentes. É o poder transformador, é o poder restaurador. Louvado seja Deus. Então você vai observar que essa passagem, ela vai mostrar que nós somos criados para refletir a glória de Deus. Mas se o homem foi destituído dessa glória, como que nós poderíamos adorar a Deus? O homem, Paulo disse, olha, todo mundo está morto nos seus pecados, ninguém pode adorar a Deus. É impossível, o homem perdeu o acesso. Era necessário, irmãos, que um justo morresse por nós. Era necessário que um santo, que desde o Antigo Testamento revelava a Deus, ele mesmo viesse, ele mesmo demonstrasse que ele é o próprio Filho de Deus. E aí você vai observar que o pecado, ao destituir o homem, nós nos tornamos esse espelho caído, fracassado. Mas quando Jesus morreu, Ele nos lavou com o seu sangue. Ele não nos comprou e jogou nós como se fosse um monturo de espelhos opacos. Não. Ele comprou com o seu sangue. O profeta chama de alvejante. Eu acho que é alvejante, né? O nome que alvejante, que tudo purifica. Sabe aquele opaco, ele passa o sangue dele, e você começa a refletir, você começa a se santificar, você começa a adorar mais, você começa a refletir a glória de Deus. Amém? E aí você vai observar que nós vamos sendo restaurados. E o tempo da restauração, tem muita gente que está achando assim, na mensagem tem muita gente que está muito errado. Nós estamos no tempo da restauração unicista, restauração bramista, restauração idólatra, e não tem nada restaurado. Religiosos cegos. Restauração é aqui dentro, é na alma, é ser transformado como espelhos
refletindo a glória do nosso Criador. Essa é a verdadeira transformação. Amém? Amém? E aí o Espírito é o Espírito de transformação, é o Espírito de restauração, nos trazendo a forma original, porque Jesus é o Deus em forma. Ele dá forma ao mundo, o mundo perdeu o pecado, destituiu, e agora Ele nos restitui, nos tornando filhos por adoção. É isso que Ele faz. Romanos 11, mas antes de eu ler Romanos 11, quando Ele nos coloca como filhos da adoção, a Bíblia diz, irmãos, que nós seremos participantes da glória de Deus. Quem já leu esse texto? Participantes da glória de Deus. A questão é, será que de fato Deus nos chamou para eu estou olhando aqui, irmãos, que não tem problema não. Louvado seja Deus. Pulei quase tudo aqui do esboço. Amém. Não tem problema não. Deve tirar daqui. E a Bíblia diz que nós seremos constituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Que nós seremos deuses? Literalmente? Não. Quer dizer que aquela glória que é refletida por Cristo, que Ele é o resplendor dessa glória, nós somos restaurados para que o Espírito habite e santifique, e nós possamos refletir essa glória de volta ao Pai em forma de adoração. É na adoração que o ciclo é completo. É na adoração, irmãos. Nós nascemos para ser adoradores. A vida de um cristão não serve para outra coisa, é para ser adorador. E por isso que o teu prazer é adorá-lo, por isso que o teu prazer é priorizá-lo, por isso que quanto mais perto de Deus você está, você não quer saber do mundo, você não quer saber de nada, porque o teu prazer é em adorá-lo. O ciclo se completa. Mas quando algo atrapalha, a mancha está ali, você começa a priorizar outras coisas, e a mancha fica ali, e as prioridades começam a tomar rumo de outras coisas. Romanos 11:36 diz que por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não vou entrar aqui em língua grega, mas por Ele, ali é uma fonte mesmo. Ali é um ek, seguido de um genitivo. Mostra que o Pai é a fonte mesmo. Por meio dele, Ele é a fonte, Ele é o meio, e Ele ainda é, irmãos, Ele é o começo, o meio e o fim de tudo. Sem Deus a nossa vida não é nada. Não é nada. Nada. Dele, porque Ele é a fonte. Por Ele, por meio de Cristo. Porque Deus age por meio do Filho. Assim ou não é? E para Ele, a nossa adoração deve ser voltada. A Bíblia diz, nele nós andamos, nele nos movemos. Sem Ele, meu irmão, nossa vida não serve para nada, nada. A restauração, ela age através do Espírito Santo. Ser um homem sem o Espírito de Deus, por isso que o Espírito Santo é um selo. É o Espírito Santo que santifica o homem. E quanto mais o homem o ama a Deus, mais Deus o ama e mais Ele santifica o homem. Amém? Amém? E nós temos que ser participantes da glória de Deus. Agora, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. João 10:30. Muita gente diz, olha, Jesus é o Pai, Ele e o Pai somos um. Um quê? Um Deus. Um quê? Uma pessoa. Um quê? Aí você vê o próprio Jesus dizendo a mesma coisa no capítulo 17, versículo 32. Eu lhes dei a glória que tu me destes antes. Jesus está dizendo, a glória que tu me destes, eu dei a eles. É a mesma, irmãos. Glória a Deus. Que me destes, para que sejam um como nós somos um. Será que você vai ser, você é a Trindade? Será que você faz parte de alguma coisa assim? Não, é a mesma coisa. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque só tinha Ele e o Pai mesmo. A glória era em Cristo. Agora quando Ele morre e ressuscita, Ele diz, não, a glória que tu me deu, eu dei a eles. É a mesma glória. Por isso que o autor aos Hebreus diz que nós temos que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Porque não há mais divisão. Deus te fez reis e sacerdotes, irmãos. Deus te estabeleceu e te deu o que há de mais, irmãos, Ele te deu o que há de mais santo neste mundo criado, que é o seu próprio Espírito. E Jesus disse que quando o Espírito viesse, Ele e o Pai faria morada no homem, através do Espírito Santo.
O Espírito Santo não é uma outra pessoa, é o poder. O próprio Jesus diz isso, citando Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, isso é Lucas capítulo 4, me ungiu para pregar, curar os enfermos, expulsar os demônios e trazer o ano aceitável do Senhor. Aí você olha o que os discípulos falavam, israelitas, este homem é usado por Deus, agora fugiu da mente o texto, né, que diz que usado e o Espírito Santo, agora fugiu o texto, quando foge assim, não vai. E nós? O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós paramos aonde nesse ciclo? Eu tenho o Pai como fonte, era invisível, não tinha possibilidade. Aí ele gera o Filho para ser visto. Ele cria o mundo perfeito, mas Satanás entra, e agora o homem cai, e após a queda o homem fica sem Deus. Após a queda há um dilúvio, após o dilúvio há guerras, após as guerras há tantas outras coisas e tudo mais, e o homem sempre destituído da glória de Deus. Então a Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. É assim ou não é que está escrito? Até Moisés. Ou seja, Deus colocou a lei para que pela lei o homem não pudesse ser salvo, mas ele não era morto, a morte não reinasse sobre ele. Mas a lei exigia a morte de um inocente, porém a lei só encobria os pecados. Nós, em Cristo, não temos nossos pecados encobertos, nós temos a purificação no ser. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso Jesus disse que nenhum daqueles que Deus deu a ele se perdeu, a não ser o próprio filho da perdição, que era o traidor, Judas. Mas aqueles que vieram a Cristo, nenhum foi lançado fora. Então ele diz, esperem para o dia de Pentecostes, e desce o Espírito Santo, e agora transforma um homem. Pedro era desconvertido, o ministério inteiro dele, mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, aquela opacidade naquele espelho sai de uma maneira tão eficaz, que Pedro agora andava e a sombra de Pedro curava. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta este ano no nome de Jesus. Pedro, que negou Jesus, agora estava pregando e levando o Evangelho. E todos os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito Santo, os diáconos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que havia tanto temor que a igreja era uma em doutrina, porque o espelho refletia a glória de Deus. Mas hoje está bagunçado. Um guarda o sábado, outro diz que é não sei o que, outro diz que Jesus é o Pai, outro diz que é uma trindade, outro diz que é não sei o que, mas não entenderam que existe um ciclo, e se eu não fui restaurado para voltar à glória de Deus, de fato, a coisa anda longe, a coisa está distante. E talvez muitos de nós aqui, eu vou já encerrar, mas talvez, eu vou até fechar, eu tenho outras coisas para falar, irmão, mas talvez muitos de nós aqui estamos precisando entender, irmãos, o que Jesus tem feito por nós. Talvez muitos de nós aqui precisamos reavaliar se somos ainda cristãos. Será que somos? Porque uma coisa é você estar passando por problemas, e o pior problema é que está na sua mente. Mas outra coisa é você olhar para você e não se ver como um cristão. Olhar e reconhecer que está tão distante de Deus, que os cultos já não falam mais, que a presença de Deus já não tem sido constante, que você não está refletindo a glória de Deus, e se não está, algo está acontecendo. A graça de Deus funciona assim. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas existem os eleitos. Então como assim? Se Ele não quer que nenhum se perca, como é que existe os eleitos se Ele não elegeu? Funciona assim. Primeiro, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Os eleitos não é que Deus olhou e viu, esse aqui vai conseguir. Não, isso não é eleição, isso é previsão. Deus olhou e viu, primeiro, que a salvação não tem mérito nenhum seu.
Só que o homem, ele causa impedimento à graça. O homem não pode ajudar em nada, mas ele pode atrapalhar. E quando o homem dá impedimento à graça, mais sujo ele vai ficando, porque ele está impedindo a graça que está buscando transformar. E quando essa graça é impedida, o homem vai ficando com o coração mais duro, mais distante, menos sensível. Enquanto aquele que dá ouvido à graça é como um espelho que está sendo lavado até refletir a luz do meio-dia. A luz forte. Este Jesus disse: vós sois a luz deste mundo. A luz refletida, não luz de nós mesmos, porque o homem não tem luz nenhuma, é luz do Espírito de Deus, voltando-se ao próprio Deus. Este é o ciclo que todo cristão precisa entender. Toda teologia, toda religiosidade, toda crendice que não segue este ciclo até chegar a Deus de volta, ele está perdendo o tempo da sua própria vida. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Que Deus nos ajude. Vamos fazer oração, irmãos. Vamos orar.